Bom, boa tarde a todos e a todas. Nesse momento de efervescência social que a gente está assistindo no nosso país, eu acho que é importante esses momentos nos quais a gente possa parar um pouco e refletir de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais cuidadosa sobre os processos que nós estamos assistindo, porque a velocidade que eles têm tomado, ela em geral impede a reflexão. O debate público hoje ele se encontra num nível de superficialidade, num nível de violência e de agressividade que dificilmente possibilita, né, que ideias um pouco mais elaboradas, um pouco mais cuidadosas, um pouco mais respeitosas se manifestem. Então, a ideia nesse momento, e quando se pensou nesse momento, é que, de fato, a gente constitua aquilo que a universidade pode e deve oferecer, que é um espaço para reflexão, um espaço para um certo distanciamento, para que a gente possa pensar a nossa intervenção enquanto cidadãos na sociedade de uma forma um pouco mais, enfim, refletida. O que eu gostaria de salientar aqui é que, na verdade, quando se pensou nesse processo e quando nós, professores, começamos a construir essa articulação, uma vontade, uma necessidade de superar ou de se contrapor a um esforço que está sendo feito na sociedade brasileira de construir uma ideia de que há uma polarização e que devemos escolher entre dois lados, né? Ou seja, cotidianamente, na mídia, nos debates, enfim, é construído uma ideia de um bem contra o mal, e cada um coloque o bem e o mal onde quiser, né? Mas que se resume a isso e que nos cabe é escolher, né? E me parece que há uma discussão, e isso que eu queria reforçar, né, que uma preocupação central, que eu acho que deve nos orientar, é que, independentemente do lado no qual nós nos colocamos no debate, no conflito político que é constitutivo da democracia, né, é fundamental uma luta que está acima disso, que é uma luta pela preservação, pela manutenção e pelo reforço das condições de possibilidade da própria democracia. Parece que hoje está em jogo na sociedade brasileira, está em risco na sociedade brasileira, é exatamente a possibilidade do debate democrático. A transformação do conflito político numa cruzada ético-moral, né, onde o bem, na verdade, não disputa com o mal, mas tem que destruir o mal, ou seja, a lógica da guerra religiosa, da confrontação religiosa, abocanhando, absorvendo o campo da disputa política, né, é extremamente nefasto, me parece, do ponto de vista da construção democrática nesse país, né? Ou seja, a gente está percebendo, através desse conflito, a partir desse conflito, que o esforço de construção democrática nas últimas 3 décadas conseguiu produzir, conseguiu construir uma fina camada, né, de gelo sobre um oceano de autoritarismo, de violência, de sexismo, de preconceito, né, que agora, quando essa camada de gelo é abalada em função de um processo de radicalização do conflito, esse autoritarismo, essa violência e todas as suas expressões vêm à tona e ameaçam, em última instância, não apenas o governo de um partido político ou certos campos do empresariado, mas ameaça a própria estrutura, né, da ordem democrática que se construiu. Então, me parece que aqui a gente tem 2 campos importantes de luta que eu queria abordar e depois concluir. O primeiro, eu acho que uma das condições e possibilidades fundamentais da democracia, a gente tem uma disputa cultural, ou seja, o que nós estamos observando na sociedade brasileira é uma presença e uma publicização, uma manifestação pública de uma cultura política extremamente autoritária, violenta, e que não se resume apenas à direita ou à esquerda, mas, na verdade, perpassa importantes setores da sociedade brasileira que se confrontam com valores democráticos que não aceitam o debate e o confronto de ideias e de posições e transformam o seu adversário político num inimigo que a única relação é a destruição, né? Então, isso nós temos observado, uma proliferação de manifestações dessa violência cultural que se traduz em práticas, né? Observamos agora nos últimos dias agressões de estudantes indígenas aqui na universidade,
bares da cidade sendo atacados porque ali é um reduto de quem frequenta são petistas, etc, etc. Ou seja, os casos, as situações, pessoas não podem sair à rua com uma determinada cor sob o risco de ser agredido, né? Um bottom, enfim, ou uma frase na camiseta pode gerar, né, algum tipo de agressão, algum tipo de risco. Então, nós estamos vivendo, ou seja, para não falar na internet, nos Facebooks da vida, que se tornaram um campo de publicização, de expressão, de destilar, né, o veneno, o ódio que perpassa a nossa sociedade. Então, acho que nós precisamos estabelecer uma disputa, do ponto de vista cultural, pela preservação da civilidade, do respeito, do diálogo, como elementos constitutivos e necessários de uma sociedade democrática. Agora, também tem uma questão, além da dimensão dessa disputa no campo cultural, acho que tem uma questão institucional, ou seja, parece que os processos que nós estamos vivendo, na atual conjuntura, também do ponto de vista da institucionalidade democrática, uma série de riscos, de ameaças e de rupturas concretas estão ocorrendo. Ou seja, quando um juiz reconhece a ilegalidade do seu ato, mas diz que isto é irrelevante do ponto de vista, ou seja, frente ao objetivo, à finalidade da sua ação, a gente está numa situação extremamente grave do ponto de vista da dinâmica do funcionamento da institucionalidade. Ou seja, então a gente está vivendo processos do ponto de vista da institucionalidade brasileira, no qual um conjunto de instituições, tanto do ponto de vista estatal, judiciário, legislativo, executivo, mas também do ponto de vista da sociedade, os meios de comunicação hoje, parece que estão num processo de desconstrução de qualquer grau de credibilidade, legitimidade, enquanto fonte efetiva de informação sobre a dinâmica social. A gente vive um momento no qual as instituições estão sendo desacreditadas, deslegitimadas, e isso, quando pensamos num cenário de saída da crise, ou seja, a impossibilidade de contar com qualquer instituição confiável, qualquer instituição na qual a gente possa construir negociação política, né, para produzir projetos alternativos, né, de sociedade, me parece extremamente grave. Então, me parece que esses dois desafios, do ponto de vista da disputa cultural, do ponto de vista da questão institucional da democracia, ou seja, a construção das condições de possibilidade da própria democracia, me parece que é uma luta que está acima, né, dos conflitos, das divergências, enfim, partidárias, à exceção daqueles campos políticos que, de fato, assumem efetivamente um projeto autoritário de sociedade. Agora, me parece que aqueles que defendem, independentemente da sua posição político-partidária, defendem a necessidade de que os conflitos, os dilemas e os problemas da sociedade brasileira se resolvam através da política, a gente tem um ponto em comum pelo qual devemos e pelo qual vale a pena lutar. Então, eu queria que a gente pensasse nesse momento, ou seja, como construímos essa possibilidade de uma convergência daqueles que têm valores e perspectivas democráticas no sentido de buscar esse objetivo. É isso. Obrigado.